Quem é fã de cinema já sabe que Sam Raimi é um dos diretores mais populares e mais versáteis de todos os tempos. Em sua carreira, ele já fez muitos filmes que marcaram a história do cinema. E hoje você vai conhecer todos eles. E sabe como você faz para ficar por dentro de tudo no mundo dos filmes e também das séries? Se inscreve no nosso canal, aproveita e já deixa o like. O primeiro filme do diretor veio em 1977, chamado It's Murder. Ele não é tão popular e muito menos tão bem feito se tratando de um filme amador, tudo por conta que ainda ele estava na faculdade. Sua estreia nas telas do cinema mesmo veio um dos maiores clássicos do terror, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. O filme foi pioneiro em trazer a clássica história de jovens que iam passar o final de semana em uma cabana e acabam sendo perseguidos. No caso aqui, pela presença do Livro dos Mortos. O filme fez história por, claro, ter um baixo orçamento e fazer muito sucesso, por ter personagens cativantes como Ash Williams, que, claro, ele se tornou um dos grandes nomes do terror trash. Em 1985 veio Onda de Crime, filme que não fez tanto sucesso e é muito pouco conhecido. Sam Raimi até tentou fazer uma mistura de comédia e terror, mas não adiantou. A história do filme traz um prisioneiro no corredor da morte que tem flashbacks sobre sua vida e atitudes que levaram àquele ponto. 6 anos depois do seu grande sucesso do cinema, veio então a continuação, Uma Noite Alucinante 2. Ash novamente ele tem que lidar com as forças do mal e o livro dos necromantes que acabam possuindo. O filme não decepciona e é considerado uma das grandes continuações da história do universo do terror trash, sem falar, claro, nas cenas marcantes como a luta contra a própria mão. Em 1990, Sam Raimi fez sua estreia no universo dos super-heróis em Darkman, Vingança Sem Rosto. Peyton Westlake é um cientista que procura o tratamento contra a deformidade e quando sua pesquisa está quase pronta, ele acaba sendo traído, espancado e quase morto. Mas ele consegue sobreviver e assim ele busca por vingança. Novamente, o diretor se saiu muito bem e foi elogiado pelos fãs dos quadrinhos. Isso tudo faria uma grande diferença futura quando ele começou a dirigir o Cabeça de Teia. Em 92, ele foi roteirista de um filme com um nome um pouco exagerado aqui no Brasil. Nut nasceu burro, não aprendeu nada e esqueceu a metade. O enredo mostrava os irmãos gêmeos Filbert e Nathan. Filbert é uma pessoa bem-sucedida e está disputando a presidência dos Estados Unidos, enquanto Nathan sofre de transtorno de personalidade e vive em um hospício. Certo dia, Nathan ele consegue escapar e vai morar com seu irmão. Aí você já viu, toda a confusão acontece. Apesar da história ser bastante interessante, o filme acaba não se saindo tão bem e acabou ficando esquecido. No mesmo ano tivemos a continuação de seu maior sucesso até aquele momento, Uma Noite Alucinante 3. Mas diferente dos seus antecessores, esse divide opiniões. Não que não seja bom, na verdade, Ash é enviado ao passado e ele tenta lutar para voltar ao presente. O enredo em si é o seu maior diferencial e apesar de conter todos os elementos do terror trash, não tem tanta aquelas pegadas dos dois primeiros filmes que deu grande nome à franquia. Em 1994, ele passou dos filmes de terror para um drama com comédia, chamado Na Roda da Fortuna. Mas aqui, ele trabalhou como roteirista. O filme gira em torno das indústrias Hudsucker. Os presidentes dessa empresa acabaram se suicidando e tudo ficou por conta de Sidney, que tem uma grande ideia de colocar um idiota como presidente para as ações caírem e assim eles comprarem elas. Nisso entra o nosso protagonista, Norville, um jovem atrapalhado que procura seu primeiro emprego. Do terror, drama e comédia, ele foi para o faroeste em Rápida e Mortal. E apesar do elenco conter Sharon Stone e Leonardo DiCaprio, o filme não fez sucesso. Ellen, interpretado por Sharon Stone, vai até a cidade de Redemption atrás de Harold, um homem mau que está destruindo toda a cidade. E apesar da história ser um pouquinho clichê, as cenas de ação são bem satisfatórias, assim como a atuação do elenco. Falando em boas atuações, em Um Plano Simples, filme de 1998, temos várias indicações ao Oscar. Sendo um filme bem sério, temos o que podemos ser considerado uma das melhores obras da carreira do diretor. 3 homens acabam descobrindo um avião enterrado na neve. Dentro deles, eles encontram milhares de dólares. No começo, o plano era muito simples.
ter uma vida boa e nunca falar desse ocorrido para ninguém, mas as coisas acabam não sendo tão simples assim. Sam Raimi é um diretor versátil, isso não tem quem discorde, mas em 1999 ele dirigiu o drama esportivo Por Amor, que contava com Kevin Costner como protagonista interpretando Billy, que participava de um grande jogo em sua carreira. Embora tenha um elenco de peso, esse pode ser considerado talvez o maior fracasso de sua carreira, se tratando de um filme de muito hype para a época. E até mesmo Kevin Costner foi indicado ao prêmio Framboesa de Ouro como pior ator. Em 2000, com o filme de premonição e coisas do gênero fazendo muito sucesso, Sam Raimi dirigiu O Dom da Premonição. Annabelle Wilson usa seus dons de paranormalidade para resolver crimes. Mesmo o assunto sendo interessante, o filme não fez sucesso, mas contava também com um elenco muito bom, como Cate Blanchett, Kate Holmes e Keanu Reeves. Em 2002, ele mais uma vez fez história com o primeiro filme do Homem-Aranha, e foi nesse momento que muitas pessoas viraram seu fã. O filme contava com a história da origem do herói, como Peter Parker teve que lidar com as responsabilidades e com a morte do Tio Ben. Como vilão, a gente tinha o grande Duende Verde. 2 anos depois veio a sua continuação, Homem-Aranha 2, e muitos concordam, inclusive eu, que se tratando de filmes de super-herói, Homem-Aranha 2 dá aula de ser um bom filme. E também pode ser considerado a melhor obra da carreira do diretor até hoje. O que havia de bom lá no primeiro filme aumentou na sequência. O vilão ficou por conta do Dr. Octopus, que por sinal ficou muito bem construído, sem falar, claro, nas cenas de ação. Mas tudo que o diretor construiu em 2002 e 2004, para muitos fãs ele destruiu em 2007 em Homem-Aranha 3. E apesar de fazer uma grande ligação com os acontecimentos principais do primeiro filme, como a morte do Tio Ben, e também ter 2 vilões que os fãs gostam bastante, o filme não soube fazer uma construção muito bem feita e acabou decepcionando. Sem falar, claro, no Peter Parker emo. Em 2009 ele voltou às suas origens, e o terror da vez foi Arraste-me para o Inferno. O terror é inegável que é o carro-chefe dele e ele nunca decepcionou até hoje. Na trama, Christine Brown nega o empréstimo a uma senhora cigana que roga uma praga e faz da sua vida um inferno. O filme conta com várias cenas de ação bem empolgantes no mesmo estilo de Uma Noite Alucinante, o que deixa vários fãs muito contentes. Do terror, ele foi para a fantasia em Oz, Mágico e Poderoso, filme de 2013. Embora a gente esteja falando de uma pré-sequência do clássico Mágico de Oz, o filme não conseguiu fazer nem a metade do seu sucesso. E apesar de ser muito bonito, ele é pouco lembrado nos dias de hoje. Oscar é um garoto que acaba indo para o mundo de Oz, onde ele acaba entrando em uma aventura com grandes personagens clássicos da franquia. Se você acompanha a carreira do diretor, sabe que depois desse filme ele acabou dando uma parada, mas está de volta em 2022 em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E depois de WandaVision, eu não conheço nenhum fã da Marvel que não esteja no hype para ver esse filme. Assim, todos nós esperamos que ele faça um bom trabalho. Mas e aí, qual o seu filme preferido de Sam Raimi? Sem dúvida nenhuma, o meu é Homem-Aranha 2. Deixa aí nos comentários qual o seu, porque o vídeo termina agora, mas sempre continua com a sua opinião. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.